Atenção, telespectador. Dentro de instantes estará no ar o programa Jimmy Swaggart. Se você realmente está interessado no bem-estar e felicidade das pessoas, pegue o seu telefone agora e convide algum conhecido seu para assistir o programa de hoje. Você e ele serão abençoados. Em 5 segundos, a música e a palavra inspiradora de Jimmy Swaggart. No ar, mais uma vez, o estudo da Bíblia com o evangelista Jimmy Swaggart. Durante os próximos minutos, as dúvidas bíblicas de nossos ouvintes serão analisadas dentro desta série intitulada Perguntas e Respostas. E agora, para responder suas perguntas, o evangelista Jimmy Swaggart. Seja bem-vindo hoje ao estudo da Bíblia. É uma alegria tê-lo conosco em nosso programa. Eu sei que você também sabe que o ensino dos últimos dias não tem sido fácil. Eu não tenho desejo de falar a respeito do terrível problema da homossexualidade, mas eu sou um pregador que acredito que nós devemos falar sobre todos os assuntos. Precisamos falar com dignidade e firmeza. E também precisamos chamar o pecado de pecado. Precisamos dizer exatamente o que é. E eu estou procurando fazer o melhor a respeito desse assunto. Eu sei que minha vida seria menos complicada se eu não falasse de alguns assuntos, mas não estamos falando do preço do feijão ou do tipo de flores que nós vamos plantar no jardim, ou do tipo de fertilizante que vamos usar, mas estamos falando da alma eterna do homem. E quando falamos nesse contexto, tudo se torna muito importante. Recebemos muitas cartas em nosso escritório sobre homossexualidade. Eu nunca falei disso, mas nesses dias eu senti que eu deveria falar com a ajuda de Deus. Mas primeiro, ouçamos um hino.
home at last, ever to Oh, aleluia! Eu já afirmei muitas vezes que a homossexualidade é um pecado, que acaba numa escravidão satânica. Não importa o que a sociedade, através do seu processo educacional, possa estar querendo dizer, o fato é que ainda é pecado que acaba em escravidão. Segundo, é um pecado contra a natureza, contra a sociedade e contra Deus. Ele cobre toda a gama da estrutura humana. Bem, eu já falei sobre a natureza e como é um pecado contra a natureza e creio que está provado, sem dúvida, que é algo odioso, é um problema de escravidão. Agora quero falar do problema que surge porque é um pecado contra a sociedade em geral. Como eu já mencionei, ninguém nasce homossexual. E, consequentemente, os homossexuais, eles não podem se propagar como Deus planejou que os heterossexuais fizessem. E a única porta aberta para o homossexual continuar sua espécie é a porta da sedução ou tentação. E creio que ficou bem claro o que dissemos, creio que foi ontem ou antes de ontem, a respeito do envolvimento de demônios. Tiago, capítulo 1, versículo 14, diz: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. E o Espírito Santo achou importante ou necessário usar a palavra seduzir, que quer dizer induzir, tentar ou envolver. E essa é a maneira, no caso, da propagação disso. Porque a única maneira do homossexual continuar a sua comunidade é seduzir outros ao seu estilo de vida. E, em geral, começa com meninos, para ser sincero com você. E os estudos da psicologia têm lutado, tentando provar que o homossexual é como é por causa da imagem de um pai que é ruim, ou por causa da triste imagem da mãe. Mas eu creio que eles já mudaram de ideia e acho que não estão falando mais disso, porque sabem que isso tudo não é verdade mesmo. Porque não chegaram a uma conclusão, e nunca chegarão, porque esse não é o problema. Mas o fato, no caso, é esse. O homossexual se torna como ele é pelo simples fato de ser seduzido por outro indivíduo para ser homossexual, entrar no estilo de vida homossexual ou, como falamos no último programa, se envolvendo com o espírito demoníaco. Eu não creio que é preciso falar mais sobre isso, não é? Não, eu creio que Eu não sei se você assistiu, espero que sim. Mas vou dizer de novo, nós cremos que todos nascem heterossexuais. Nós cremos que eles continuam assim até que são influenciados por espíritos demoníacos quando criança. Eles então recebem influência, pressão e são levados a essa vida quando criança. A criança não entende isso, mas é algo diabólico. Satanás não tem estima ou respeito por nenhuma pessoa. Mas, no caso, o que acontece é que o homossexual acaba, assim, como resultado da sedução de um homossexual. Deixe-me dizer de novo. O homossexual promove tudo isso, seduzindo outros a isso também, e cria outros homossexuais. Pois bem, todo esforço é feito por causa da sua natureza.
Consequentemente, por causa dessa grande pressão, está havendo uma mudança na nossa sociedade. Eu quero dizer de novo porque é muito importante. Se a única forma de propagação, se é que podemos usar esse termo, que na verdade não é correto, o único meio de continuar esse determinado tipo de vida é através da sedução e nada mais. E se uma criança que tem influência demoníaca chega a se envolver nisso através de um outro que é homossexual, como acontece, e depois vem a se livrar desse tipo de vida, Satanás será derrotado. Então, sedução é a palavra que se aplica a essa situação. E se essa é a única maneira de continuar esse tipo de vida, então irão surgir muitas pressões, e é o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, para mudar o pensamento do povo, mudar o pensamento da infraestrutura educacional, mudar o pensamento judicial e o processo legislativo, mudar o pensamento da sociedade em geral para uma forma de aceitação. Em outras palavras, aceitar o tipo de vida do homossexual, e nós quase chegamos a isso em nosso país hoje, onde o homossexual é muito bem aceito na sociedade como um todo. Quero dizer de novo, nós estamos chegando a um ponto nos Estados Unidos hoje em que o tipo de vida do homossexual é completamente aceito e aprovado. E quando a sociedade faz isso, ela começa a enfrentar muitas dificuldades e terá de colher as consequências amargas de suas ações. Quero dizer uma coisa, mas quero dizer com muito cuidado e diplomacia. A sociedade e os líderes e todo o processo judicial afirma que é perfeitamente aceitável que um homem ou uma mulher que é homossexual ensine nas escolas públicas ou dirija escoteiros ou outra coisa assim. Podem dizer que é legal e certo, mas isso não torna a coisa nem legal nem certa. Não estou dizendo que cada pessoa homossexual ensina, escoteiros, etc., tenta seduzir aqueles que estão debaixo dele ou debaixo dela. Não estou afirmando nem acusando nenhuma pessoa, mas estou dizendo que isso acontece sempre. Estou dizendo que é um terreno perfeito para a sedução de menores. E estamos brincando com fogo quando deixamos nossos filhos nesse tipo de perigo. Bem, sei que muitos discordam de mim, mas se o governo chegar ao ponto de ir contra as leis de Deus, em vez de dizer ao homossexual que é errado, e Jesus Cristo tem libertação para ele, Deus pode ajudá-lo a sair da escravidão. Mas se aceitar esse tipo de vida e tentar promovê-lo na sociedade, nós vamos colher consequências amargas, porque a razão da grande pressão que está acontecendo é só porque o homossexual não pode continuar sua espécie se não tiver liberdade de sedução. Então, se o pensamento da sociedade mudar, eles irão dizer, isso não importa. Se um homossexual induzir um menino ou então uma menina, deixe que ele faça a sua escolha. Isso é o humanismo secular. Deixe que ele faça a escolha. Se eles decidirem que querem ser homossexuais, ótimo. Não há problema nisso. A sociedade moderna diz, se não quiserem, podem desistir. A escolha é deles. Primeiro de tudo, a criança não está numa posição de fazer uma escolha. Segundo, qualquer escolha que ela fizer não será pelo conhecimento, mas sim será pela pressão.
ou muitas outras razões que podem existir. Isso é muito perigoso. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Claro, claro. Isso irá destruir totalmente esta nação. O que eu estou dizendo é tão importante, é o que está acontecendo. E muitos não sabiam. Sabe? Isso é triste, mas muitos dos educadores, não todos, mas muitos orientadores do sistema moderno educacional e muitos membros de grupos de psiquiatria, de sociologia e outros estudiosos do comportamento e muitos outros, bem como o humanismo secular, eles querem que seja assim. Não é errado, é o que dizem, se você quiser saber a verdade. E o homossexual seduz muitas crianças. Não está errado. Deixa a criança escolher. Essa é a filosofia mais absurda, cruel e estúpida. E isso tudo é um lixo. E eu não tenho palavras para explicar como isso é tão terrível, insensível, uma coisa tão absurda. É como dizer à criança, este é um revólver e está carregado, brinque com ele, faça o que você quiser. Não importa se a criança não sabe, ela não pode saber nem entender o perigo que existe naquela arma se for usada erradamente. Mas deixe-a brincar. Deixe-a puxar o gatilho. Oh, mas isso é diferente? Não, não é diferente. É a mesma coisa. Mas essa é a luta que enfrentamos nessa nação. Essa é a batalha que enfrentamos. É a batalha pela mente de nossos filhos. Essa é a razão porque o sistema público escolar em nosso país está chegando ao ponto da destruição. Por isso, o João não pode ler, o João não pode escrever e nem pensar. A filosofia do humanismo secular está lutando para legalizar o que eles costumam chamar de homossexualidade e lesbianismo, e a reforma dos direitos iguais, a educação da morte. O que quer dizer isso? Quer dizer que a pessoa que não contribui para a sociedade é encorajada a tomar algumas pílulas e acabar com a sua vida, para não ser um peso na sociedade. Hitler o chamava comedores inúteis. Temos nomes melhores. A educação da morte. O incesto é aceitável e normal. Tudo isso é como um fio, e esse fio vai se alargando, se alargando, se alargando, se alargando, e ameaça a fibra moral de nosso país. Ouça bem agora. Roma caiu, não por causa dos gauleses, ou dos vândalos, ou dos pagãos que finalmente reinaram. Ela apodreceu por dentro, literalmente apodreceu por dentro. Os Estados Unidos da América estão apodrecendo por dentro. Estão apodrecendo. Quero fazer uma pergunta. Se a sociedade resolver que vai aceitar esses indivíduos, sua vida, eles não serão condenados, podem fazer o que querem e como querem, você acha que isso irá tirar a tortura, o tormento e tudo mais que sentem? Isso é que é tão, ruim a esse respeito. Inclusive, se todas as pessoas agora fizerem o que esses jovens tão brilhantes dizem, não iria afetar em nada o homossexual, porque o seu problema não é exterior e sim interior. Você sabe muito bem, podemos falar com os homossexuais e dizer que tudo está bem, não há problema algum, eles são normais, como eu sou normal, eles só têm uma vida diferente da minha, o homem casa com o homem, a mulher casa com a mulher, e eles podem adotar filhos, educá-los, e também podem vencer as barreiras, mas de maneira nenhuma isso vai tirar a sua dor de cabeça, a sua
culpa e o seu problema que eles têm em sua mente, em seu espírito. Eu fiz essa pergunta por causa de uma carta que li que nós recebemos de alguém que era homossexual. Ele disse que toda a sua vida ele teve esse problema, mas não sabia que podia ser ajudado. E através do programa, ele deu seu coração a Jesus Cristo e Jesus o libertou da escravidão. Glória a Deus, que bom. Em que vivia. E ele fazia um apelo em 2 páginas da carta. Era um apelo para você continuar a pregar, porque ele disse o seguinte: você não sabe o inferno em que o homossexual vive. E é exatamente isso. O homossexual vive num verdadeiro inferno. Quero dizer uma coisa. Alguns de vocês podem pensar, o Jimmy Swaggart não gosta deles porque está falando estas coisas. Eu sou o melhor amigo que eles têm. É verdade. Amigo não é aquele que põe um band-aid no câncer. Você não é amigo da pessoa se ela está morrendo e você tem aquilo que pode salvá-la e você diz a ela, está bem, não fique preocupada com isso, tudo é um mar de rosas. Você não é amigo dela. Se fizer uma coisa dessas, amigo é aquele que fala a verdade, que é verdadeiro e sincero e diz, eu amo você e quero ajudá-lo. Só Jesus pode ajudá-lo. Ele morreu numa cruz sangrenta, horrível, degradante. Isso, 2000 anos atrás. Deus veio ao mundo e se tornou homem para que esse problema, assim como outros problemas, pudessem ser resolvidos. E eles só podem ser resolvidos aos pés da cruz do Senhor Jesus Cristo. Bem, existem hoje muitas forças lutando pela aceitação desse tipo de vida que eu estou falando aqui, e isso não acontece por acaso. Hoje em dia, essa grande campanha de relações públicas tem sido muito bem feita, bem planejada, para entrar nas escolas e em toda a imprensa. E os resultados finais, eles serão horríveis só em pensarmos neles. Quero que você pense nisso. Eu disse que é um pecado contra a sociedade. E nas grandes cidades que existem em nosso país hoje, estão surgindo áreas enormes e muitos bairros que tem se convertido em comunidade homossexual, e isso tem crescido grandemente nos últimos anos. Eles conseguiram isso porque, aos poucos, infringiram leis e restrições, sem mencionar medidas públicas, que permitiram que eles finalmente pusessem as mangas de fora. Em outras palavras, todo o tabu, todas as restrições deixaram de existir e aos poucos nós concordamos que o grande é pequeno, o preto é branco, o branco é preto. E isso permite que a comunidade homossexual possa ela praticar abertamente a sedução com outros, porque o nosso processo educacional em muitos círculos simplesmente está dizendo: deixe a criança escolher. Deixe o jovem ou a jovem fazer a sua escolha. Mas eles não podem fazer escolha. Eles chamam isso de clarificação de valores em nossas escolas públicas, quando, na verdade, é um veneno mortal e é o pior esforço que poderia ser feito, que um dia irá destruir completamente aqueles que caírem nessa armadilha. Como mencionei, em muitas cidades, há áreas enormes que pertencem à comunidade homossexual. E enquanto essa situação continua tomando vulto, a sociedade fica estremecida, suas bases começam a desmoronar e, eventualmente, ela cairá. Quero dizer de novo, o que está acontecendo na América hoje está relacionado com a pergunta que estamos vendo. Se continuar nesse rumo pernicioso, sem dúvida irá destruir os Estados Unidos da América total e completamente. Porque esse é o grande objetivo de Satanás e isso é o que ele quer fazer. E está no caminho de conseguir. Amanhã vamos ver que esse é um pecado contra Deus. Falamos que é um pecado contra a natureza, contra a sociedade e também contra Deus.
Creio que vamos poder ajudá-lo. Então procure não perder o programa amanhã. Nós amamos você no Senhor. A qualidade que ninguém duvida.